Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Vamos pra coletiva então, né? Esse frame aí do início da coletiva é sintomático, né? É engraçado, mas é sintomático. Vamos lá. A respeito do jogo hoje em si, das duas mudanças, né? A escolha do Gilberto para iniciar a partida e do Rezende também. E até o momento ali da expulsão do Jean Lucas, o que é que você pode falar da tua equipe que estava vencendo a partida? Bom, boa noite. Eu acho que estava um jogo equilibrado, um jogo bem disputado. O Vasco conseguindo alçar as bolas na área e conseguindo chegar ou ter oportunidades de gol nesse sentido. Tinha um controle até de bola maior do que a gente, mas não entrando dentro da nossa área, não tendo nenhuma chance clara de gol. Nós saímos na frente numa pressão. E o que deixa a gente assim um pouco confuso são os critérios, né? O lance do Jean, eu não sei se pega nele, não é uma cotovelada, não é ele gira o corpo, pode ter raspado no rapaz. Mas e o lance do Juba com 1 minuto e meio? Que o volante deles dá com a mão na cara do Juba com 1 minuto e meio. Aí o lance do David no escanteio, no pré-escanteio, que o Gilberto tá atrás dele, ele vira, dá uma mãozada e pega aqui. Isso quer dizer que se o Gilberto fosse 10 centímetros mais baixo e pegasse no rosto, seria expulsão. Como pegou no ombro, o tapa que o David deu. Então, assim, o problema é que a gente já conhece a pressão que é feita aqui, a gente vê dentro aqui no saída da arbitragem, a gente vê a pressão que é feita no ar. E é feito critérios distintos. Como é que chama o VAR pro lance do Jean? Como é que não chama o VAR pro lance do Juba? Como é que chama o VAR pro lance do Sanabria? Que não teve absolutamente nada, mas não chama. Aí eu discordo. Sobre o Sanabria eu discordo. O Sanabria, houve um pisão, né? Pode não ter sido para ele o suficiente para vermelho, mas houve um pisão do Sanabria. Isso aí eu discordo. Agora, em relação a essa questão do critério, ele tá correto. Eu acho que realmente houve uma falta de critério em relação à arbitragem, mas vamos ouvir aí. No lance do Gilberto, em que o David agride ele. Então, assim, o jogo é até o minuto da expulsão e nós não conseguimos suportar aqueles 8 minutos que faltavam, 10 minutos que faltavam do primeiro tempo para tentar ajeitar melhor o time para o segundo tempo. Infelizmente, ainda no cruzamento, a bola desvia, se não me engano, no Sanabria, né? Acho que o Gabriel dá uma escorregada no lance, o Gilberto poderia estar fechando um pouquinho, o Coutinho entra e faz o gol. Mas eu acho que o jogo ele é definido nisso, nesses detalhes, que nos lances contra nós foi chamado VAR, até em lance que não tinha nem necessidade de chamar, que era o caso do Sanabria. E nos lances que poderiam ser usados da mesma maneira, do mesmo critério que foi dado a expulsão do Jean Lucas, poderia ser feito no lance do Cauã, se não me engano, com o Juba, e no lance do David com o Gilberto. E aí não é nem chamado VAR, não é nem verificado a imagem, nada. Então a gente vê a diferença entre o direcionamento, que o cara que tá lá em cima não é condicionado, não vou nem falar tanto do árbitro, mas o cara lá em cima não é condicionado, ele dá a direção que ele quer no jogo. Eu vi agora a imagem do lance do jogo do Grêmio com o Botafogo, o pênalti que foi dado. É impressionante, assim, não há um critério, não há um padrão. E aí você define o jogo. Um jogo que está equilibrado, é um jogo difícil, o Vasco precisando sair da situação incômoda, a gente precisando chegar entre os primeiros no bloco de cima, e o jogo é definido por um cara que está no ar-condicionado do VAR, ele chama para o lance que ele quer, escolhe o lance, determina uma expulsão que muda todo o encaminhamento que o jogo demonstrava até aquele momento. Sobre o critério, ok, concordo com ele. Agora discordo sobre o Sanabria, é um lance sim passível de revisão, no mínimo. Acho que ficou no limite ali, né, de fato. O árbitro terminou não expulsando, o VAR chamou, mas o lance de Sanabria pra mim ficou no limite, velho. Mais 2 centímetros pra cima ali do tornozelo era um lance pra expulsão. Ou já poderia ter sido. É isso que não dá de fato para entender são os critérios, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui. Né? Eu acho que todos os lances, inclusive até o próprio cotovelada do lance da expulsão de Jean Lucas, com a qual não concordo, que eu acho que foi um lance normal de jogo e não houve alavanca, não houve gatilho ali para ele fazer, mas ainda aquele lance, né, da maneira que pega, né, da altura que está o cotovelo, etc., é passível, sim, de se chamar. O problema é o critério, velho. Não ter critério para chamar um, para chamar o outro. O lance da área de David com Gilberto, o problema é o critério, né? Tá até vindo hoje, tem até um lance de pedido de pênalti para o Vasco, que também era bem passível de ter sido chamado, né? Eu não me atentei a esse lance, nem vi, inclusive, reclamações em relação a isso, mas aquele cara que faz boas análises, inclusive, no Twitter, como é o nome dele? Caravina? Sim. Você lembra dele? É Paulo Caravina, sou da Pita. Paulo Caravina, exato. Ele faz análise dos lances, né? Até não concordo com todas as análises, mas ele chama atenção para esse lance assim, e de fato, né? Isso, é um total. Que lance é? Que lance é que você citou? Cara, é um lance que o jogador do Vasco chuta a bola antes do jogador do Bahia, e o jogador do Bahia termina atingindo o jogador do Vasco, numa bola meio que prensada ali, mas que no fim das contas, você bate em câmera lenta, não houve prensa na bola. O jogador do Vasco chuta, a bola passa por baixo do pé do jogador do Bahia, e o jogador do Bahia atinge. Né? Então, assim, onde está o critério? Onde está a análise criteriosa, né, de quem está vendo as imagens, de quem está com condições de ver o jogo com mais calma, com mais paciência. Aliás, que tem por dever fazer isso. Não houve, velho. Assim, foi uma atuação na parte de campo e na parte de penalizações em campo muito fraca da arbitragem. Uma atuação tenebrosa do VAR, né? E além disso, o árbitro que já não estava bem na parte disciplinar em campo consegue ir ao VAR e ter mais interpretações, na minha opinião. Né? Mais interpretações também. É isso, vamos lá.
Rogério, aqui atrás, Fred Huber, TV Globo. Queria te fazer uma pergunta não relacionada diretamente ao jogo. Esse ano o Campeonato Brasileiro está batendo recorde de jogadores estrangeiros. Queria que você desse a sua opinião. O que esses jogadores que têm experiência, né, de outras ligas dão ao nosso campeonato? Bom, eu assim, achei uma pergunta super interessante. Para o momento, não é no calor de um jogo, de sair, de te responder talvez com tanta profundidade. Mas eu acho que tem ótimos jogadores na América do Sul como um todo. Acho que é um futebol que está um pouco encarecido aqui e acaba se encontrando situações mais favoráveis de negociação com jogadores de fora do país. E com a globalização, a tendência é você ver que cada vez mais sul-americanos estão na Europa, cada vez mais jogadores sul-americanos estão vindo para o Brasil, que é o país que tem hoje o melhor potencial financeiro e é o país que consegue ainda comprar jogadores. E tem jogadores nem tão bons que vêm como, mas eu acho que é uma chance com o aumento, né, do número de vagas de estrangeiros em cada time, é um movimento natural. Boa noite, Rogério, aqui. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Gostaria da sua análise em virtude do Sanabria, camisa 23, chegou ao seu 6º jogo, fazendo seu primeiro gol. Ele, inclusive, foi logo no momento que você pede para ele fazer a marcação sob pressão, consegue no erro abrir o placar. E no caso, isso terceiro, perdão, e ele chegou hoje fazendo gol, tem sido destaque, a gente vem acompanhando ele desde o jogo contra o Cruzeiro, foi destaque também no último jogo contra o Ceará. Se você pretende, né, nessa questão, continuar ele pelo lado esquerdo, na volta do Eric, usar o Eric pelo lado direito, e se há uma possibilidade também até do Thiago jogar como centroavante, como é que você pretende? Obrigado, Rogério. O Sanabria, dentro do 1 contra 1, ele é um jogador insinuante, um jogador que leva muita vantagem. Teve jogos que ele se destacou mais, contra o Ceará no primeiro tempo ele não teve tanta vantagem, mas contra o Cruzeiro levou vantagem em todos os jogos. E no momento que você tem Ademir machucado, você tem Pulga lesionado, que Thiago estava lesionado até o último jogo, voltou agora. Ele é um jogador que vira uma peça fundamental. Pode jogar dos dois lados, já conversei com ele, ele joga dos dois lados. Para ele não tem diferença nenhuma, aliás, ele tem uma perna esquerda muito boa, por isso que quando ele traz no lado direito, também traz para a perna esquerda, ele tem até gol de perna esquerda, feito que eu já observei, e bate muito. A gente falou isso aqui, né? A leitura foi ótima da gente, inclusive, em relação a isso. Vale a pena pontuar, né? Porque, de fato, a gente conseguiu observar as características do Sanabria. Tudo que a gente falou do Sanabria naquele vídeo que a gente soltou, né? Tá se confirmando. Joga pelo lado direito também, inclusive, falamos sobre essa ambidestria, digamos assim, né? Do Sanabria e a facilidade de ele usar a perna esquerda também, que em tese não é o pé preferido dele, né? A perna preferida. Bem no treinamento também, nós já treinamos com ele do lado direito. E aí nós temos que esperar voltar os caras que estão torcendo para que voltem rápido, os jogadores que estão no departamento médico, porque essa posição, para nós, ela é uma posição que se desgasta muito. Então nós temos que ter mais jogadores, né? Porque senão você troca e ainda não tem as opções ideais para. Hoje até nós tínhamos o Kaique, tínhamos o Cauê no banco, mas com um jogador a menos. Kaique e Cauê fisicamente não são jogadores para se jogar num 10 contra 11 ou num 9 contra 10, como foi o caso, né? Então as pessoas às vezes não entendem, mas ao menos o Iago nos dava uma força de recomposição, é um jogador de força. Ou o Iago, ou o Zé, qualquer um dos dois que já fez essa função, né? Dentro do momento do jogo. Mas claro que o Pulga pode jogar na direita, na esquerda, Ademir na direita, o único que não joga do lado contrário é o Ademir. O Ademir, impreterivelmente, gosta de jogar pelo lado direito. Os outros, desde que a gente os tenha em mãos para poder usar, jogam dos dois lados. Discordo, né, de Rogério nessa questão da utilização do Kaique e do Cauê. É justamente essa questão, né, de não sair da planilha. É justamente o que a gente falou aqui o tempo todo. Ele só confirmou o que a gente falou, né? Essa questão de não correr o risco, de não querer fazer alguma coisa que saia da casinha, né? E ele prefere vir com esse papo cansado aí de Iago Borducci, que não agrega em zorra nenhuma. A verdade é essa, velho. Iago Borducci não agregou no Bahia até hoje em porra nenhuma. Pronto. Vou ser logo curto e grosso pra Rogério parar com essa fantasia e essa ilusão na cabeça dele em relação ao Iago Borducci. Ele tem o Iago Borducci hipotético na cabeça dele. O Iago Borducci que apresenta futebol dentro do Bahia é o Iago Borducci inútil. No sentido de inutilidade para o jogo, tá? Não tô chamando a pessoa Iago Borducci de inútil, não. Eu tô dizendo que o jogador Iago Borducci é inútil neste contexto atual para o Bahia. Ele é inútil no contexto atual para o clube. Né? Não foi bem de lateral, não vai bem de ponta, não vai bem de nada. Entendeu? Então, esse papinho cansado dele de eu preferi botar Iago porque num 10 contra 11, meu amigo, não existe. Não existe. Não existe. Né? Não dá pra entender. Muito bem. É um hipotético, como brinca o pessoal do Fala de Cobertura, né? O suposto Iago Borducci. Porque, velho, assim, até nos momentos que ele conseguiu colaborar com alguma coisa, com um cruzamento, com um corredor bem feito, que ele tem ali um ou outro lampejo, mas o todo da coisa, a grande maioria das apresentações, das participações, ela é muito deficitária, né? Por isso que, quando a gente comentou nesse instante, eu gostei quando botou o Zé Guilherme e não o Iago Borducci no jogo contra o Cruzeiro. Tinha mais cara para isso mesmo, né? E Zé Guilherme tem mostrado muito mais desenvolvimento, né? E potencialmente é um jogador melhor do que o Borducci. Então é muito por aí mesmo. O suposto Iago Borducci, ele não entra em campo no Bahia, né? Não entra, né? Há muito tempo. É isso. Aqui à tua direita, boa noite, sou o Almino Campos do canal Gol TV. Eu quero abordar a respeito de 2 gols que vocês levaram de jogada aérea, um do Felipe Coutinho e outro do Puma Rodrigues, e um ponto que é muito forte do Vasco, que é justamente a jogada aérea. Eu queria que você abordasse a respeito desse ponto, né, que vocês hoje levaram esses 2 gols, né, de jogada aérea. Bom, então, um dos motivos do Rezende jogar foi que os últimos 5 gols do Vasco tinham sido saídos de bola parada.
né, ou de rebote, ou de bola, cruzamento direto, enfim. Contra o Flamengo já teve o gol do Ryan, que foi uma bola de segundo pau, e o Rezende estava incumbido no segundo pau. Depois da expulsão do William, o Rezende vem à frente. Mesmo assim, o Pumita ele cabeceia entre os dois zagueiros. Então nós podíamos ter feito uma marcação melhor, mas não conseguíamos bloquear todos. O Verratti, como chama muita atenção, logicamente tinha um bloqueio individualizado, e os outros jogadores com um a menos, não tinha como a gente disponibilizar mais um atleta para bloqueio, e tínhamos que usar a linha defensiva. O primeiro gol ainda desvia no Sanabria a bola, né? Eu acho que talvez, eu não tenho certeza, pelo meu olhar do campo de jogo, parece que o Gilberto poderia ter fechado um pouquinho mais próximo do Rezende, né? Que já estava numa linha de 5 com o Rezende por trás. O Coutinho vem de trás, se eu não me engano, o Coutinho faz gol de cabeça, né? O Coutinho entra de trás, entrou entre, se eu não me engano, entre o espaço do Rezende e do Arias, pelo lance que eu lembro do jogo em si. Do Arias, do Gilberto, o Arias entrou depois. Então poderíamos ter fechado um pouquinho melhor, mas estávamos bem posicionados. O Vasco não estava conseguindo entrar com a bola tocando, não tinha conseguido uma possibilidade. As possibilidades do... Mas é justamente esse o problema, Rogério. O Vasco não entrou tocando com a bola em momento nenhum do jogo. Exatamente. O problema foi justamente esse. O jogo do Vasco era acionar os beiradas para poder jogar a bola na área. Então você tinha que defender o lado do campo e não o centro do campo. É simples. O Vasco em momento nenhum entrou tocando bola por dentro no jogo de ontem. Em momento nenhum. O jogo do Vasco era explorar os pontas, explorar os laterais e cruzar na área. E nem pretendia. O máximo que o Vasco chega a centralizar o jogo é quando o jogo sai da ponta para o centro, né, com o facão dos atletas. É o máximo. É o máximo que faz. Pois é. Enfim. O Vasco foram nos cruzamentos. E no momento que nós tínhamos uma linha de 5 mais protegida na área, foi o momento que nós, tudo bem, que nós tínhamos um jogador a menos, mais difícil de marcar, o time roda mais rápido a bola, mas foi no momento que nós sofremos o gol. Uma pena a expulsão do Jean, acho que mudou todo o panorama do jogo, mudou a partida. Jogar 60 minutos, 50 e tantos minutos, 60 minutos com um jogador a menos aqui, e com o VAR totalmente favorável ao time da casa, com todas com 4 possibilidades de VAR, as nossas são chamadas, as deles não são, critérios distintos, diferentes. O Vasco tem um ótimo time, tem jogadores de potência física, o David, quando entra, dá muito trabalho. O Gomes também, um jogador de velocidade. Então, assim, o Vasco tem um bom time. A arbitragem não foi uma arbitragem igual para as duas partes, e nós tivemos algumas desatenções e com um a menos, repito, tentamos suportar, tentamos nos manter no jogo no 2-1, e infelizmente, além de tudo, ainda conseguimos um gol contra. Assim, para ter o azar ainda que o Juba poderia ter batido na bola, ter saído para qualquer lugar a bola encobre o Ronaldo, entra na gaveta. Então, é uma série de situações que juntas fazem a diferença no final do jogo. Aqui, Rogério, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. O Bahia teve um calendário muito longo, né, esse ano, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e outras competições. Você está, assim, sempre conversando com o seu departamento médico, por exemplo, o Canu e o Caio Alexandre. Canu. Esses jogadores têm condições, de repente, de voltar contra o Palmeiras? Não. É só isso? Não, alguns outros que estão no departamento médico, tem vários, né? Sim, vários jogadores. Alguns têm condições de jogar contra o Palmeiras? Talvez o Ademir tenha chance de, como ele infelizmente treinou com a gente um dia, mas estava muito sobrecarregado ainda, sentiu um cansaço muito grande, ficou em dúvida, e nós, como já tivemos uma relesão do Pulga, também temos mais cuidados agora com os jogadores que voltam, então talvez tenhamos o Ademir para o jogo, é a única possibilidade, os outros não têm, infelizmente, fazem muita falta. Nós não temos tantas, além da nossa primeira opção de base, que é o Ramparo, que é um jogador um pouco mais experimentado, está machucado já há muito tempo, nós temos jogadores há 40, 60, 90 dias no departamento médico, que fazem um pouco de falta para a gente, sim. Eu não posso dizer que os jogadores que estão aqui contribuem, mas alguns nós não temos, principalmente no setor ofensivo, nos faz muita falta. Nós começamos o ano com Pulga, Lúcio e Ademir, nesse momento nós não temos nenhum dos três. Né? Aí tinha Thiago para substituir, machucou. Tinha o Juan Pablo que podia substituir, machucou. Infelizmente, são lesões, acontece. São muitos jogos, mas assim, nós não vamos se apegar a isso, nós temos que dar um jeito, temos que tentar, primeiro, trazer o máximo de jogadores possíveis, porque não dá pra escolher. Aqui contra o Vasco é difícil, né? Contra o Palmeiras em casa também é difícil. Contra o Botafogo aqui é difícil. Contra o Flamengo em casa, que é o do dia 5, também é difícil. Então, né? Agora, quando tem, além de tudo isso, das dificuldades que nós já temos por natureza, dos times que nós enfrentamos, que são bons times, como é o Vasco, e com uma arbitragem que um cara do vídeo que chama todos os lances para o adversário e não chama. Ele também tá exagerando, né? Acho que ele já falou do critério, e aí toda a resposta ele falando de arbitragem também aí é passar a utilizar a arbitragem como muleta pro time dele não ter jogado nada. Né? Ele tinha que, na minha opinião, ter que separar as coisas. Né? Ele falou no início da coletiva ali sobre critério, e acho que realmente o critério não foi equivalente. Né? Acho que ele tá correto na questão do critério, mas fala do jogo. Né? E aí ele ficou toda a resposta, já é a 4ª vez, eu acho que ele fala coletivo de arbitragem. E aí fica parecendo que ele tá usando a arbitragem como muleta pro resultado. Aparecendo não. É isso que ele tá fazendo. Né? E pra mim, de maneira equivocada. Pra gente. Fica mais pesado, fica mais difícil. Temos que tentar ajustar, porque o campeonato não para e os jogos nós temos uma sequência de jogos muito pesadas, muito difícil, e infelizmente esses atletas que estão, alguns, o Eric, por exemplo, sei lá, 90 dias, 100 dias, não sei, infelizmente essas lesões acontecem e atrapalham o nosso planejamento. Aqui, Rogério, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você pontuou agora há pouco os gols que o Vasco vem fazendo na bola aérea e certamente você também analisou os gols que o Vasco vem sofrendo. Vários de erros individuais, assim como aconteceu hoje. O que houve de conversa específica com os seus atletas, principalmente em relação à marcação-pressão? Se houve algum papo para forçar algum erro individual e aproveitar essas falhas que o Vasco vem cometendo? Obrigado. Pressão, pela característica do Diniz de jogar, de tentar sempre sair jogando com posse. Você não pode deixar abrir esse meio, né? Para que eles consigam. Nós roubamos a bola justamente bloqueando bem a saída, o gol do Sanabria, né? Nesse sentido. Bloqueamos bem a saída e conseguimos fazer o gol numa marcação-pressão bem feita. Nem tanto pressão, mas muito coeso. Se você não tiver coeso, eles, pelo número de jogadores que eles tentam botar do lado, baixam os 3 jogadores de frente, abre zagueiros, sobe laterais, baixam os meias por dentro. Então, assim, no momento que nós roubamos naquela pressão, gol, porque nós estávamos bem posicionados dentro do campo. Sobre as bolas aéreas, nós treinamos. E é incrível porque não é um time alto, hein?
O Vasco não é um time alto, mas tem conseguido, tem o Verret, que é um exímio e excepcional cabeçador, mas os zagueiros não são tão altos. Mas tem todos os jogadores de 1,80m, 1,83m, que não são jogadores baixos, né? O Mita, eu tinha falado, destacado, eu vi a cabeçada do jogo contra o Flamengo, que ele cabeceia no meio de todo mundo, que o Vasco faz uma grande defesa, e você vê que o cara tem o movimento do cabeceio. Mas com um a menos é impossível você marcar individualmente todos os melhores cabeças. Você dá a tua referência pro melhor, que era o Verret. E eu acho que é mérito, principalmente da batida do Coutinho. Eles têm um padrão de batida, né? Nessa do gol aberto, a bola aberta, entre ponta da pequena área e marca do pênalti, entra sempre com o pé direito. E, infelizmente, no dia que nós colocamos mais um jogador, tudo bem que o William já tinha saído nesse momento, ele defende o primeiro pau e nós tivemos que passar o Rezende para lá, mas nós tomamos o gol no dia que nós tínhamos o time mais alto. Com o Nico, nós tínhamos um time mais baixo. E com o Rezende, nós tínhamos um time mais alto e conseguimos, mesmo assim, infelizmente, sofremos o gol. Falta um pouquinho de atitude para agredir a bola. Como tem faltado, né? Desculpa. Rogério Ceni, boa noite. Danilo do Expresso 923. Queria tirar uma dúvida da opção do Rezende ao invés do ACB. Nico, isso. É porque a saída de bola eu achei do Bahia com uma certa dificuldade no primeiro tempo, ainda quando tinha 11 jogadores. E uma outra pergunta, se me permite. Tem sempre, quando é feito esse confronto entre você e o Diniz, de uma vitórias a mais do Diniz em relação a você, e ao mesmo tempo são dois treinadores, olhando para os treinadores brasileiros com muita personalidade, treinadores que têm uma marca pessoal. Como é que você encara esse destaque na mídia em relação a um número de vitórias maior do Diniz para você? Isso é parte do jogo. Nós tivemos embates de Copa do Brasil com o Fortaleza, ali pelo São Paulo, jogando, fomos para os pênaltis, 2 empates em Copa do Brasil, mas ele tem uma vantagem de jogos em matéria de vitórias em determinados jogos. Eu não sei qual que é, mas ele tem uma superioridade. Assim como provavelmente se você pegar eu com outro treinador, pode ser que eu acho que é muito de onde você está, do time, do momento. No caso de hoje, vencemos o jogo até um cartão vermelho, então acho que isso também tem que ser colocado em conta. E também não diminui, acho que não é pelo cartão vermelho, não diminui nada a qualidade do trabalho dele como treinador. O Rezende e o Nico são jogadores parecidos. Desde 2023 estão no clube, nenhum dos dois é um. Não são. Eu não enxergo assim. Rezende e Acevedo serem jogadores parecidos, para mim não são. Talvez a valência principal defensiva dos dois seja a valência defensiva, mas eles são jogadores de características, para mim, bem diferentes. Bem diferentes. Os dois têm dificuldade do trato com a bola em alguns momentos, mas o Acevedo tem muito mais facilidade do que o Rezende, por exemplo. Concordo. Então essa leitura de Rogério, para mim, é complicada, porque ele colocar Rezende e Acevedo no mesmo patamar de qualidade, ou no mesmo patamar de características, como ele falou que são jogadores parecidos, ele não falou se são parecidos tecnicamente, né, se são parecidos em termos de características, ele não especificou o que seria ser parecido. Mas para mim não existe assim, muita similaridade entre Rezende e Acevedo, não, Luiz Teres. Não, concordante, é uma leitura equivocada. Eu acho que ele foi muito impulsionado aí de colocar como antagonista Caio Alexandre, né? Mas ele é muito equivocado da parte dele dizer que são jogadores de características, até mesmo características defensivas similares, não são também. É isso. Deixa eu dar play aqui pra gente ouvir o restante. Mas é porque quando ele falou que Rezende e Acevedo são parecidos, eu já quase tive uma síncope aqui. Não é o Caio Alexandre, nenhum dos dois tem a mesma qualidade, porém te dá muito mais força de marcação do que o Caio Alexandre, né? O Nico vinha jogando agora, o Caio já faz muito tempo que o Caio tá fora. O Nico vinha jogando seguidamente e demonstrou um certo cansaço, além da bola aérea, como foi perguntado para mim aqui, que era uma preocupação. Então, eu acho que o Rezende, pelo Nico, naquela função, agora que nós encontramos dificuldade, claro que encontramos. Fora de casa, a gente tem um pouco mais de dificuldade do que jogando na Fonte Nova para construir. Qualquer equipe que vai jogar aqui em tese vai ter um pouco mais de dificuldade, a não ser aquelas que toda vez chutam a bola para frente e depois brigam pela segunda bola. Então, nós tentamos, dentro do momento que eles não têm uma confiança para sair jogando, ou depois do minuto 30 e pouco que nós tínhamos com um jogador a menos, ficava mais difícil ainda sair jogando, nós tentamos colocar essa bola à frente para disputar por uma segunda bola. E o Vasco encaixou bem a marcação, tem força, tem muita potência dos jogadores, muita parte física dos jogadores, conseguiu marcar bem muitas vezes. Mas não é. O Rezende e Nico são jogadores que se relativizam bastante, acho que tem muita proximidade em característica de jogo. Não tem. Pra mim não tem. Agora ficou pior ainda, porque ele falou de característica. Só pra responder rapidinho aqui o Alex Santana, ele botou aqui, fala que usou Rezende para aumentar a estatura por causa da bola aérea e tomou 2 gols de cabeça. Só tem um problema aí, né, Alex? O Bahia tomou 2 gols de cabeça depois de já ter um jogador a menos, né? Então isso é um fator de influência. Você muda a marcação, você muda as referências dentro da área, dentro da bola parada, né? Então, Jean Lucas não é um jogador baixo, apesar de não ser um jogador que é um exímio cabeceador, não é um cara que é, meu Deus do céu, né? O mestre da bola parada, ofensiva e defensiva não é, mas é um cara acima de 1,80 m, por exemplo, né? Então é um cara que agrega mais, por exemplo, na bola parada do que o Acevedo na marcação, né? Então, que foi o jogador que terminou entrando no lugar do William José, que saiu, né? Então você perdeu o William José, que era o jogador da primeira trave, por exemplo, você colocou o Acevedo, você diminuiu a estatura do time, né? E você muda os encaixes. Então, assim, não é só para constatar que, de fato, né? O Bahia tomou 2 gols de cabeça e que não deveria ter tomado, porém, né, foi já com um jogador a menos, né? Então isso é importante dizer para ser justo, né? Até o momento O que o Cowboy coloca aqui, o que Rezende entrega e Sidney não entregaria. O Rezende justamente entrega a altura, o jogo aéreo, né? Mais qualificado do que o de Sidney, e né, nesse ponto, a leitura de Rogério para escalar no início do jogo é uma leitura correta, né? Depois, a mudança de posicionamento e comportamento de Rezende defensivo, aí é outra coisa, né? E é claro, Sidney entrega, né? Invertendo a pergunta, o que Sidney entrega que Rezende não entrega? Aí tem muita coisa, né? Então, a qualidade da bola no pé, né? A consciência, as ótimas escolhas em relação à fluidez do jogo, né? A vitalidade, né, de um jovem, né?
o apreço da arquibancada, tudo isso que conta também, né? Mas, de fato, a pergunta que você fez aqui é respondendo, a Rezende entrega o jogo aéreo e Sidney não entrega o jogo aéreo. É isso. Vamos lá. Rogério, quando o Cauê chegou, eu te perguntei a respeito dele, você disse que tinha pedido para ver, Cauê Furquim, que tinha pedido para vê-lo treinando e tal, e hoje você relacionou ele pela primeira vez. Eu queria que você falasse ali justamente daquele lado esquerdo, o Cauê, eu sei que ele joga mais pro lado direito, mas falando ali do lado esquerdo, são 2 jogos que o Cauli não entra e que você coloca o Iago. Eu queria saber, temos depois do que é analisado, Rogério, qual é o retorno que a gente pode dizer assim para falar para o torcedor, e por que o Iago segue entrando ali como um atacante pela esquerda? Pergunta boa de Marinho, viu? Pergunta boa. Qual é a análise que é feita de, tipo, a gente vê isso de produtivo e por isso segue colocando o Iago por O ali? Iago segue entrando, ou o Zé, que são 2 laterais e jogaram. Tanto o Zé entrou contra, acho que foi o Fortaleza. Cruzeiro foi Zé? Zé entrou contra o Cruzeiro e o Iago entrou contra o Fortaleza. Pode ter sido isso? Contra o Ceará, desculpa, não contra o Fortaleza, contra o Ceará, né? Porque nós temos Pulga machucado, porque nós temos Ademir machucado, porque o Thiago estava machucado. Hoje nós precisávamos do Thiago de 9. Se nós tivéssemos os jogadores de origem da função prontos para jogar no dia de hoje, o Pulga fisicamente é um jogador que vai e volta. Rogério, me dá ajude, retorno, pode irmão. ser colocado. Se eu colocar um Kaique hoje, no momento daquele jogo, ou se eu colocar o garoto, o Cauê, que joga pelo outro lado, mas poderia ter posto ele pelo lado, eles não vão conseguir. O Cauê, ele acabou de fazer 16 anos. Ele treinou 3 vezes com a gente. Tudo bem se o jogo tá favorável. Ou se a gente tá em 11 contra 11, precisando de um gol e quer jogar 10, 15 minutos com ele, acho que ainda é válido colocar. E eles, infelizmente, não têm a potência física que tem o... E por que no jogo do Cruzeiro, que tava favorável no 1x0 pra gente, você não colocou? No caso, não o Cauê, mas ele tinha o Lian e tinha o João Andrade do banco. É um argumento que não se sustenta por si só, velho. No jogo do Cruzeiro, tava 1x0 pro Bahia quando ele faz a mudança de tirar Sanabria e colocar Cauli. O jogo tava 1x0 pra gente, o jogo pedia velocidade, pedia intensidade pelo lado do campo, e ele não colocou. Aí agora ele chega na coletiva de ontem, né, pra poder falar que se fosse um jogo que pedisse isso, se fosse um jogo que... porra, velho. Fora que quem ele coloca, Leiro, na base da experiência, na base né, de um estilo de jogo mais defensivo, etc. Não entrega. Não contribui. Então, assim, também não se sustenta por isso, né? Essa insistência, né? Pois é. É o segundo jogo consecutivo, inclusive, que ele não utiliza Cauli, tá? Espero que ele aprenda isso também em relação a Borducci. Vamos lá, vamos ver o restante aqui. Mas aí eu pausei porque... Ai. Pulga, por exemplo, e o Ademir, que são jogadores formados, jogadores prontos. Então, assim, dentro daquela circunstância do jogo, o Iago, para fazer um 4-4-1, o Iago poderia dar a chegada pela força que tem na linha de fundo e recompor na marcação, porque senão nós tomaríamos 4, tomaríamos 5, não seria nada absurdo. E é duro nós já tomamos uma vez 5 nesse ano, que é uma coisa anormal, e não é fácil você se recuperar depois disso. Então, hipotético, no Iago, jogo né? de hoje, explicando para você... O hipotético Iago, o suposto Iago. Exatamente. E além disso, né? Um comentário legal aqui também do Capitão Gonzaga eu já falei, eu não gosto de Juba mais adiantado. Só que numa situação como essa, específica, ele poderia até colocar Iago Borducci ou Zé Guilherme, que seja, mas colocar Iago de lateral, que é até um cara mais alto do que Juba, Iago tem mais de 1,80 m, botava Iago de lateral e adiantava Juba. Como disse aqui o Capitão Gonzaga. Eu não gosto de Juba começando o jogo como ponta. Mas num contexto de jogo, não impede que Juba faça ali durante 15 minutos um jogador mais avançado de segunda linha, pô. Então, assim, são algumas situações, algumas teimosias do Rogério, que de fato fica complicado a gente engolir esse tipo de justificativa, pô. Né? Ele poderia ter feito de novo, ele poderia ter colocado Iago de lateral e adiantado o Juba, como disse aqui nosso amigo, e eu concordo com ele, nosso amigo Capitão Gonzaga. Ele poderia ter colocado o garoto, ou o Kaique, por exemplo, que ele coloca pela esquerda várias vezes. Poderia ter colocado o Kaique, poderia ter colocado o Cauê. Mas a gente poderia ser goleado. Poderia, irmão, mas também poderia arrancar uma bola e fazer um empate. Poderia também. A mesma chance que a gente tinha de tomar um gol, era a chance que a gente tinha de fazer um gol, talvez. Né? Numa arrancada, no contra-ataque, e com mais vitalidade, uma jogada individual, sei lá. Né? Mas é isso que eu falo, é essa falta de coragem de sair da planilha, né? De pegar a zorra de um papel aqui, ó, que tá escrito aqui, ele pega o papel assim, né? Com as anotações dele aqui, ó, Lula. Aí chega no momento que deu merda, ele faz isso aqui, tinha que fazer isso aqui com o papel assim, ó. Faz isso aqui com o papel, tá ligado? Ó, rasga a porra do papel e sai da porra da planilha, faz uma coisa diferente, velho. Né? Em vez de ficar fazendo só 6 por meia dúzia, sempre as mesmas alterações, sempre as mesmas situações, né? Que de fato não dá pra engolir esse tipo de justificativo. Enfim. Vou ver aqui até o final, Lula, depois a gente traz pra encerrar. Vamos lá. É por esse motivo, poderia ser o Zé, poderia ser o Iago, jogadores que têm força. Cauli pra fazer esse vai e volta do lado, ele não vai conseguir te render, não vai conseguir recompor. Ué! E por que ele botou o Cauli contra o Cruzeiro? Como é que ele chega na coletiva de ontem e fala que Cauli não tem força pra recompor de fazer o lado do campo, enquanto o Cruzeiro ele fez o quê? O que foi que ele fez contra o Cruzeiro, Luiz Teles? Pois é. Não por falta de aviso, não por falta de cobrança, né, da torcida e dos críticos. Simplesmente ele acabou de entrar numa das maiores contradições que eu já vi. Uma contradição muito clara, né? Total. Ou ainda não servia Cauli fazer o lado do campo, mas servia ou uma leitura totalmente equivocada de que Cauli tem a performance defensiva. Estaria errado de qualquer maneira. Ele falou na coletiva do jogo contra o Cruzeiro que Cauli ele tinha mais capacidade de recomposição do que Sanabria. Ele disse isso, ele falou que Cauli tinha mais capacidade defensiva do que Sanabria, por exemplo. Né? Na comparação. E ele colocou o Cauli no lado do campo pelo lado esquerdo. Né? Então aí ele descobriu isso depois de perder pro Cruzeiro e fazer a merda que ele fez botando o Cauli de ponta esquerda. E aí ontem ele optou por não colocar Cauli porque
justificando que Cauli não tem capacidade de fazer o que ele botou Cauli pra fazer. Aí, realmente, velho, vai matar o diabo, viu, Rogério? O Kaique é a mesma coisa. São jogadores mais técnicos, mais leves, que pro jogo de hoje, com chuva, com superioridade numérica do adversário, não conseguiria. Numa situação normal, claro, caberia muito mais botar um Kaique num 11 contra 11, naquela situação, num jogo 2-1 pro adversário, você num 11 contra 11, caberia muito mais um jogador mais técnico. No caso específico de hoje, o Zé ou o Iago fariam melhor a recomposição, porque senão nós perderíamos um ataque e voltaríamos com um jogador a menos, mais jogador expulso, e não conseguiríamos marcar o Vasco. Micael Botoleiro, você não disse que era melhor colocar o Iago do que o Cauli de ponta? Iago em relação a Cauli era, eu acabei de falar aqui. Eu tô mostrando a contradição de Rogério, onde ele falou de Rogério, onde ele falou no jogo do Cruzeiro, que ele colocou Cauli no lugar de Sanabria, porque Cauli tinha mais capacidade de recomposição do que o Sanabria, e que Cauli ia fazer do lado do campo ali pelo lado esquerdo. E aí hoje ele falou que Cauli não tinha essa capacidade. Eu não mudo, não. Iago Borducci, em termos de lado de campo, Iago Borducci tem mais capacidade de fazer do que Cauli. Isso é indiscutível. Aliás, tá difícil saber qual é a função de Cauli dentro de campo com a camisa do Bahia, né, ultimamente. Infelizmente, é o que a gente tem que falar também. Tá difícil saber onde é que Cauli rende com a camisa do Bahia. Mas eu não mudo não existe contradição na minha fala, não, Micael. Talvez você não tenha entendido direitinho aí, mas eu tô justamente criticando o fato de CNT ontem justificado não colocar Cauli no jogo, com a justificativa que ele usou no jogo do Cruzeiro. Fenômeno. Ele nunca admite estar errado, mas no jogo seguinte ele se contradiz. Já aconteceu mais de uma vez, né? Tantas vezes assim que já perdi as contas. É isso mesmo. Sempre que confrontado com a verdade inconveniente, ele retruca e no jogo seguinte muda. É isso mesmo, velho. Né? Não dá nem para pescar a parte positiva, que é de fato mudar mediante o problema, né? Mas o problema é assim: um outro problema acontece e ele volta a incorrer no mesmo tipo de erro. Um outro problema acontece e ele volta a incorrer no mesmo tipo de erro. Então, conserta por um lado, mas não aprende na velocidade, ou não dá a resposta na velocidade necessária, né, ou na medida necessária para os anseios da torcida e do Bahia, e do time dele em campo. Difícil, viu, velho? Difícil. E domingo tem o Palmeiras.